Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Olha, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje para conversarmos sobre alguns aspectos da vida dos relacionamentos humanos. Vocês estão vendo aqui do meu lado um psicólogo que tem uma importância na história do Brasil em termos de atuação na psicologia, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, sim, mas ele está aqui basicamente para conversar sobre esse livro que ele acabou de publicar. Angerami, muito obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder partilhar uma discussão interessante. Partilhar é um bom verbo. Mas o interessante é que, assim, esse é o número 51 que ele escreveu, tá, gente? E por falar em amor, ótica de Sartre na psicoterapia. E por falar em amor, nós vamos começar a pedir para ele contar um pouco, assim, da onde saiu esse livro, o que significa isso, e vamos conversar sobre isso. Olha, tá aqui, gente. Vou deixar para vocês verem. Depois ele conta também aonde encontrar o livro. Jeremy, conta pra gente. Bom, a ideia desse livro foi basicamente falar dos diferentes tipos de amor. Porque, na verdade, quando a gente fala de amor, a gente sempre pensa na vivência erótica. Quando você fala de amor, você está sempre, na maioria das vezes, fazendo uma relação, fazendo uma referência à vivência erótica. Então aí eu parti até do grego que faz essa separação. Eu fiz assim um capítulo para o amor erótico, um capítulo para o amor fraterno, um capítulo para o amor caritativo, um capítulo para o amor paterno, materno e fraterno. Então faz separar, porque quando eu falo que eu te amo, não significa que eu tenho uma vivência erótica com você. Vocês estão vendo? Significa que pode ser uma relação fraterna, como é o nosso caso. Nós somos muito amigos, queridos de longas datas, e é uma forma de amor que não necessariamente envolve o erotismo. Agora, ao contrário, quando você se refere à sua esposa ou eu à minha esposa, é um amor erótico, que envolve, então, a vivência do amor fraterno por um lado, porque nós somos companheiros, mas tem o erotismo. Então, uma intensa vivência afetiva, amorosa e erótica. No nosso caso, a gente pode dizer que é uma intensa vivência afetiva e amorosa, mas não existe o aspecto erótico entre nós. Então, você já contou que existem 3 aspectos desse amor. Não, mais. Estamos falando de 3, mas eu tenho também o amor caritativo, o amor materno e o amor paterno. Olha só, quando você separa esses amores, né, e por falar de amor, mas você está querendo apontar como é que nós vemos um aspecto filosófico na psicoterapia. Você sempre foi um psicoterapeuta. Psicoterapeuta é aquele que é um psicólogo clínico que trabalha com psicoterapia, com o desenvolvimento das pessoas na superação de seus problemas emocionais, existenciais. Sim, mas... Como é que a gente vai falar de amor ali na psicoterapia? Não, você não fala explicitamente, mas esse escopo teórico está em mim. Olha. Não falo como é que são suas formas de amor, não pergunto. Mas isso naturalmente flui, porque qualquer pessoa está envolta em alguma forma de amor. O religioso, ele pode não ter a vivência erótica, ele faz lá voto de castidade. Mas ele tem um amor caritativo, ele tem um amor fraterno, enfim. Você já tinha explicado mas o amor caritativo você não contou exatamente assim. Conta para os nossos ouvintes, porque nós temos muitas pessoas que querem entender assim como é que eles se sentem no dia a dia, na vida deles. Bom, o amor caritativo, quando você pega alguém que tem a vida dedicada a cuidar de alguém que está combalido e desvalido, né? Você pega um religioso, por exemplo, que cuida de pessoas em situação de rua, um religioso que cuida de pessoas enfermas no hospital, ou mesmo que não seja religioso, pessoas que são voluntárias no hospital, que vai no hospital lá para entreter os pacientes. É um amor caritativo, porque eles não estão sendo remunerados,
não tem vínculo familiar, afetivo, sanguíneo com aqueles pacientes, mas estão indo lá levar um pouco de esperança, doar um pouco de amor, de afeto, de acolhimento. Interessante. É um amor caritativo. Mas nós podemos também praticar algo assim no nosso cotidiano, não necessariamente tão formalizado assim? Podemos, porque veja bem, se eu estou no meu cotidiano, andando aqui pela Avenida Paulista, eu vejo uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua, porque ela é alguém com deficiência visual, com déficit visual, eu a ajudo na travessia da rua, está sendo um gesto caritativo. Quer dizer que então, isso que nós falamos de amor diz respeito à pessoa em todos os relacionamentos, em todos os momentos, em toda a vida. E são várias formas de expressar esses amores, alguns são mais específicos dentro de cada relacionamento. Sim, mas a gente pode estar vivendo isso continuamente e aquilo, eu coloco isso no livro. Quando você consegue doar o seu amor para alguém, você não apenas se eleva na sua própria condição humana, como você vai ter de volta fragmentos desse amor, de quem você está dando o amor. Eu dou um exemplo, que a gente está vivendo isso agora com pleno êxito. Eu adotei um cachorro o ano passado, vai fazer um ano daqui uma semana. Foi no aniversário do meu filho, que ele chegou em casa 3 de fevereiro, que é a semana que vem. Meu filho mais velho. Esse cachorro ia ser sacrificado, um Rottweiler, ia ser sacrificado por tão violento que ele era. Ninguém conseguia se aproximar do cachorro. Quando eu falo com a veterinária que cuida dos cachorros da casa, que eu estava querendo um cachorro de raça Rottweiler, porque a minha outra Rottweiler havia morrido, ela me fala desse cachorro. Eu falo, bom, eu seguro esse cachorro. Mas será? Vai. E como é que nós adestramos esse cachorro? Pronto. Como é que esse cachorro está adestrado? Que hoje ele convive de uma forma incrível com a minha mulher e comigo. Ninguém mais entra em casa, isso aí. Ele continua Rottweiler. Sim. Ele continua Rottweiler, né? Não se mudou a essência dele. Mas hoje é um cachorro tão amoroso, tão dócil, tão dado com a gente. Ele faz uma festa toda manhã quando nos vê. Vive separado dos demais cachorros. Nós temos outros cachorros no outro platô, e ele está sozinho no outro platô. Continua uma fúria que eu precisei subir o muro para ele não pular e pegar os outros. Mas esse gesto de amor nosso fez com que ele tenha hoje voz de comando, que ele obedeça, que ele saiba quando vai entrar gente em casa para trazer o gás ou para fazer alguma coisa, quando vem nos visitar, ele sabe que eu o coloco num canto e ele obedece. Agora, isso foi amor. Eu tenho o dom de adestrar? Posso ter, você pode falar o que você quiser. Mas, acima de tudo, ele foi adocicado, domesticado, adestrado pelo amor. Eu não tenho dúvidas disso. Você está contando que até com um animal nós podemos e nós vamos fazer uma demonstração daquilo que a gente chama de amor, e é algo que permite uma interação. E essa interação vai ser gostosa, positiva. Não é fácil fazer isso o dia inteiro, todos os dias, com toda a gente. Não é fácil. Você também, como eu falei, né, de uma mulher atravessando a rua. Que veja bem, tem uma frase do Gandhi, Oswaldo, que é uma coisa fantástica. Que o Gandhi diz que se Deus tiver que aparecer para um faminto, ele se configura num prato de comida. Não vai ser a luz, não, é um prato de comida. Então, ou seja, estou falando de uma pessoa, de um faminto, pode ser um cachorro, pode ser uma pessoa, o que você quiser. Estou falando da comida, mas isso serve para você ver alguém na rua, de repente perguntar o nome, trocar uma ideia. Isso é um acolhimento que a pessoa não tem, por exemplo. Olha que interessante. E esses são amores que nós produzimos o dia inteiro em todos os relacionamentos. Em cada relacionamento uma forma diferente. Ou pode ser uma forma diferente, ou pode ser somada. Veja só uma coisa. Veja só que interessante. Eu dava aula numa universidade, grande universidade aqui paulista, no curso de medicina.
E estava falando para os médicos, dava aula para médicos, a partir de um capítulo de um livro meu, que fala das atitudes do profissional da saúde diante do paciente e da doença. Bom, então o que eu... parece coisa da professorinha da infância falando para as criancinhas, né? Eu falava para eles, escuta, comecem a chamar os seus pacientes pelo nome. Quando vocês entrarem no hospital, dê bom dia para o cara que tem ali na catraca, né? Uma aluna pergunta, mas tem alguém ali na catraca? Eita! Aí tem uma pessoa que está ali olhando, está todo mundo com o crachá. Quando você for pôr o teu crachá, ele fala bom dia. Ele tem um nome também que está no crachá. Bom dia, seu Oswaldo. Passem a chamar o paciente pelo nome e a semana que vem a gente conversa sobre isso. Em vez de você tratar o paciente como o leito 515 que está com problema no joelho, veja o nome, Oswaldo, bom dia. Bom, olha só, pedindo para eles chamarem o paciente pelo nome. Médicos formados, fazendo residência. Quando volta na aula seguinte, como é que foi? Nossa, que coisa impressionante. Como é que mudou a tratativa? Como é que eles ficaram melhor para o tratamento? Simples. Esse gesto de chamar alguém pelo nome é um acolhimento. É um acolhimento que você dá. É um acolhimento que você presta a essa pessoa. Você está fazendo dela um ser humano. E não alguém simplesmente que tem uma doença, mas que não tem uma identidade humana. Esse é um detalhe muito importante. Porque ele está doente, está precisando de cuidado médico, tá, e ninguém está falando o contrário. Mas, nessa pessoa doente, tem um ser humano que vibra ainda a dignidade, por pior que seja o estado de saúde. Quer dizer, essa discussão de amor e depois o tema da psicoterapia, você está contando que nós precisamos exercer essas formas de amor o dia inteiro em cada situação. Isso vai gerar consequências positivas na nossa vida no cotidiano. Mas a coisa, ela tem que ser algo que é assim. A primeira coisa é você saber que você é um ser humano. Ok. E reconhecer o outro como semelhante. Isso é fácil de se falar. Não é fácil de se fazer. A própria linguagem, a gente já faz a diferenciação. Porque eu digo, aquela gente da favela não é a minha gente. Se fosse a minha gente, eu estaria preocupado e doído com o fato deles estarem na favela. Aquela gente que é atendida no HC não é a minha gente. A minha gente, eu estaria doído. Então, se eu me reconhecer como humano e reconhecer o outro como meu semelhante, a gente começa a ter uma outra tratativa com as pessoas, Oswaldo. Esse é o detalhe. Eu me reconhecer como humano significa que eu dependo do outro e o outro depende de mim. Essa relação a gente tem. É verdade. Você contou uma coisa que é muito importante a gente pensar e sempre exercitar. E você contou de um jeito que muitas vezes um afastamento geográfico ou um afastamento social coloca a outra pessoa, nós desenhamos a outra pessoa, não reconhecemos como igual, então não reconhecemos como humano e não vamos fazer do mesmo jeito como a gente gostaria de ser tratado. Então, não quer dizer que eu não vá ter embate com outro semelhante. A gente tem vários embates aí na vida pelos mais diferentes motivos, razões, desavenças, etc. Não. Mas ainda dentro da desavença, eu também tenho como ser humano e respeitar o outro como humano. Ainda assim, parece ser um exercício cotidiano, mas que nem sempre é tão fácil. Não, eu já coloquei há um pouquinho antes. Parece fácil eu me reconhecer como humano, reconhecer o outro como semelhante. Né? Parece fácil na hora de falar, mas na hora de viver, não. Mas se eu me disciplinar com isso, acho que a coisa muda. Não estou falando que a gente não vai mais ter desavença, não vai mais ter embates. Não. A gente está cada vez com a condição moral humana cada vez mais degradada, né? Cada vez mais depreciada. Imagina.
Então, algo do que você está chamando de uma condição humana tem muito a ver com essa discussão do amor, das formas de amor. Sim. E olha só. Porque eu posso ter uma desavença, sim, que a gente vai até parar nos tribunais. E eu sempre digo, levar alguém para a justiça é um direito que nós estamos preservados no Estado de Direito. O que não é certo é sair no soco, no tal. É verdade. Tá? O destruir não deveria ser chamado de humano. Não. Mas, infelizmente, é uma normatização. Agora, o que tem que ter claro é o seguinte: eu posso ter desavença, mas na desavença eu tenho que manter a minha humanidade. Na desavença eu tenho que manter minha humanidade. E mesmo assim exercer, então, essas formas de amor no sentido de buscar compreender, é se colocar no lugar do outro, mas, como você já usou 2 vezes o argumento, não é fácil. Sim, agora veja bem, nós estamos num momento do país que eu sou da Comissão Justiça e Paz. Então até uma coisa hilária quando fala isso. Há uns bons anos atrás, nós encabeçamos uma discussão, um movimento que teve muito êxito, que era de acabar com o armamento na população civil. Muita gente levou as armas. Isso. Teve aquela cena dos tratores esmigalhando as árvores, as aves, armas, né? Aí vem um estúpido na presidência da República e arma a população civil novamente. E aí a gente vê outras coisas acontecendo de novo. Agora o que acontece? Você está vendo uma discussão de trânsito, sai morte, porque está todo mundo armado. Então você veja que ponto chegou. Uma discussão de trânsito, sai morte. Não que antes não saía, mas hoje em dia... Começou de novo a ter uma sensação de normatização. E eu tenho um exemplo de um conhecido que é muito interessante, muito interessante. É um conhecido que ele trabalhava como bombeiro. Quando ele é promovido naquelas patentes, ele pede transferência, porque ele gostava muito de cachorro, para trabalhar no canil da PM, porque ele gostava muito, muito de cachorro. Claro. Bom, então ele foi lá, pegou um cachorro, adestrou o cachorro e fazia batidas no aeroporto com o cachorro para pegar drogas e outras delinquências. Bom, chegou um momento que a mulher dele pediu aos prantos para ele abandonar esse serviço, porque ele dizia que quando eles iam averiguar uma pessoa, tudo, quando eles prendiam alguém, que eles iam fazer aquela vistoria, a maioria estava armada. E eles tinham grande risco de levar um tiro. Mas veja, porque a população está armada hoje em dia, né? Que do aqueles colecionador, caçador e colecionador, caçador, qual o outro? Atirador. E o atirador, que é o que vai no clube de tiro, CCA. Bom, então todo mundo virou colecionador ou atirador. O que acontece? Está todo mundo armado. Então ele voltou para a condição de bombeiro, porque a mulher chorava com medo desse armamento. Então veja, quando eu ponho uma arma na cintura, na bolsa, para resolver desavença, eu já perdi a minha humanidade. Eu já desconsiderei o outro como tendo a mesma qualidade, o mesmo direito. A vida dele tem uma importância. Não tem, porque se ele me desacatar, ele morre. Não vai me falar que você põe uma arma só para se defender, para atirar e matar. Não tem? Pois é, de repente, assim, o falar do amor começa a mostrar que existem muitos desamores. Então, existem muitas formas que as pessoas ainda usam, ou passaram a usar, e que não são funcionais para darmos um passo humano. Sim, veja, Oswaldo, uma coisa que é estarrecedora. Quando alguém faz um ato muito violento e estúpido, a gente fala, isso é uma coisa animalesca. E, na verdade, é uma coisa humana. Porque animal nenhum estupra sua espécie. Nenhum. Você é sexólogo, você deve saber. Melhor que eu até. O cachorro só transa a cadela quando ela está no cio. Quando tem a possibilidade de reprodução, e quem deixa é a cadela, não é o cachorro que faz. Não estupra, jamais. O gato, jamais.
E nenhuma espécie tem relação sexual com outra espécie que não a humana. Você sabe disso? Quanta gente tem iniciação sexual com cabrita, com égua, com galinha. Enfim. Aliás, né, assim, tem livros publicados em português da década de 1980 sobre iniciação sexual com éguas no interior do Rio Grande do Sul ou com cabritos no interior de Pernambuco. E a coisa, saibam, hoje a gente não acha esses livros, mas os livros assim foram escritos de uma forma como que, olha que legal, olha que bom, isso é possível. Não, possível é uma coisa, a existência dentro de uma cultura depende de uma série de outras coisas. Quando você fala e vem trazer essa questão do amor, porque se nós falarmos em amor, nós estamos falando de uma condição humana possível, de uma condição humana que para mim sempre fica assim a ideia, não basta exercitar, a gente não devia estar saindo e a cada momento procurando dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tentando chamar pelo nome, e eu sei que é difícil, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar o nome de uma pessoa se eu não converso com ela com frequência. Pode dar bom dia mesmo você falar o nome. É verdade, porque eu posso de toda maneira ter uma interação. Dá bom dia. Exatamente, eu posso ter uma interação. Que coisa banal. Que é uma coisa que ainda muita gente que... Você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, mora numa cidade pequena, no interior, em qualquer interior do país, sabe que as cidades pequenas parece que existe um acordo tácito. Você encontra outra pessoa na rua, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Na cidade de São Paulo a gente não fala assim, existe parece que um andar com medo. Mas quando nós estamos no bairro ou num local onde você conhece os vizinhos e minimamente se dá bem com os vizinhos, vai ter sim um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque é o reconhecer o outro. E o reconhecer, você está contando que a base desse amor, desse afeto. Sim, porque veja, quando eu falei de que a gente diz que são coisas animalescas, são coisas humanas, é isso que a gente precisa reverter. A única espécie que mata, que não é pela predação, é o homem. Mata para roubar, mata por ciúmes, mata por inveja, mata por briga de inventário, mata por tanta coisa que você não dá nem para elencar. O ser humano tem problemas. Tem. Mas é por isso que a gente foi procurar a faculdade de psicologia também, para entender um pouco mais. Não, a psicologia não fica querendo só entender o ser humano. A psicologia faz parte de auxiliar as outras pessoas, e a nós mesmos também, a conviver melhor. Então, quando alguém pergunta para a gente o que a gente acha de outra pessoa, isso é o de menos. O mais difícil é auxiliar uma pessoa a vencer, superar suas dificuldades. E para isso não basta ser esperto para a gente saber o que a pessoa tem. Afinal de contas, botar diagnóstico é uma coisa meio estranha, né? É verdade, gente. A gente ri porque diagnóstico é estranho, é brincadeira às vezes. É muito mais importante a gente conviver. Porque, na verdade, que a gente está conversando aqui são coisas simples. Quando eu falo na aula de medicina, na aula para os médicos, no curso de medicina, né, melhor dizendo, não dei medicina, para chamar o paciente pelo nome, que eu falei, parece uma coisa de professorinha do primário. Olha, vocês vão falar com seus amiguinhos, né? Que coisa que eu estou falando? Dá bom dia para o cara da catraca, e uma fala, poxa, lá tem alguém? Então você vê, o cara ficou invisível ali. Exatamente. Jeremy, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Que tal você contar onde as pessoas encontram esse livro aqui? Está aqui o endereço da editora, é o www.institutosuassuna.com.br. Lá tem uma aba livraria, editora, né? Aí lá bate nessa aba, abre e compra o livro, ou na Amazon. Parece que na Amazon ia entrar por esses dias, já deve ter na Amazon também. Pronto, vocês já sabem como encontrar esse livro. Ou também, se não encontrar nesses lugares... Encontra com ele. Não, fala com o Oswaldo, que ele me fala, e eu... A gente dá um jeito de dirigir. Manda, Mas, Jeremy, eu quero te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, porque esses assuntos parece que nós precisamos sempre conversar e desenvolver, porque o ser humano tem como dar certo.
nem sempre algumas pessoas querem, mas outras pessoas querem e nós queremos com vocês. Pode ser? Então assistam a gente aqui pela Rádio Vibe Mundial. Assistam porque nós estamos no YouTube da Rádio Vibe, nós estamos também no YouTube do Impassex, no Instagram Café com Sexologia, e nós vamos reproduzindo pelas redes sociais esses programas para trazer discussão, continuar a discussão. Então, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Não, nada a agradecer, tudo a partilhar. E quantas vezes for convidado e quantas vezes eu virei. Eva. Muito bom, obrigado. Até mais, gente. Até semana. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30.